Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje venho com mais um vídeo de Big Little Lies e hoje a gente vai falar do 5º episódio. Agora só faltam mais 2 episódios pra temporada acabar. E eu confesso que esse final foi de... Gente, como assim? O final do episódio eu fiquei passada, mas já vou falar mais sobre isso. Antes, eu queria falar que eu descobri uma coisa que tava meio errada no IMDb. Eu, óbvio, fui fuçar, né, pra fazer o roteirinho desse vídeo. E eu descobri que tem uma atriz chamada Taylor Treadwell, que foi contratada para interpretar a Mary Louise jovem. Sim, e ela estava listada nesse episódio de hoje, que se chama Kill Me, né, Me Mate. E ela estava listada nesse episódio. E aí eu fui falar assim, peraí, mas ela não apareceu nesse episódio. E aí eu fui investigar que o próximo episódio se chama The Bad Mother, que significa a mãe má, ou a mãe ruim. E ela está listada nesse episódio. Então a gente pode esperar que semana que vem, provavelmente, a gente vai descobrir o passado da Mary Louise e por que talvez o Perry ficou daquele jeito violento, né? Então eu não sei por que ela tava listada no episódio dessa semana, provavelmente foi um erro, ou às vezes ia aparecer alguma cena e eles cortaram e deixaram pra semana que vem. Mas o interessante é que tem uma teoria rolando de que alguma coisa aconteceu com essa morte do outro filho da Mary Louise. Ele morreu quando ele tinha uns 5 anos de idade, e aí tem várias teorias surgindo que talvez tenha sido o marido da Mary Louise, e daí ela matou o marido, ou que ele morreu por algum acidente causado pelo Perry, ou pela própria Mary Louise e ela encobriu e aí por isso o marido foi embora e largou ela. Então provavelmente muito em breve a gente vai entender o passado da Mary Louise. E gente, olha a cara dessa atriz, ela é a cara da Meryl Streep jovem. Eu achei assim a escolha do casting incrível. Bom, agora vamos pro episódio de hoje em si, mas eu queria muito contar isso pra vocês. Queria começar falando da Madeleine, que consegue fazer com que o Ed vá pra essa terapia doida, né, e ela fala: mantenha a mente aberta, mantenha a mente aberta. E daí depois do carro na volta ela mesma. Nossa, nada a ver, né? Uma coisa interessante é que ela tá dirigindo. E isso é muito engraçado em Big Little Lies, que sempre as mulheres estão dirigindo. É muito raro a gente ver algum dos homens dirigindo quando tem uma delas no carro. Então elas sempre estão no controle da situação, né? E ela e o Ed têm uma conversa que eu achei muito sincera e muito legal que eles conseguiram conversar sobre isso. O Ed, como sempre, tem aquela teoria, né, que ele criou, que ele era um cara estável e saudável pro que a Madeleine tava precisando depois de sofrer muito com o Nathan. Essa história tem 2 lados, então assim, pra ele tá se sentindo talvez usado, entre aspas, que você me escolheu só por isso e não porque você me ama profundamente ou pelo sexo maravilhoso que nós temos, e sim porque eu sou estável. E isso é meio chato, entre aspas, né, pra ele ser considerado isso. Mas pro lado dela, vejo que ela passou antes também. Então eu acho que é muito natural que ela fosse escolher alguém um pouco mais estável pro próximo relacionamento dela. Outra coisa que eu achei legal é que nesse episódio a Madeleine falou uma coisa que eu tinha falado em alguns vídeos atrás, que às vezes ela inconscientemente tá causando o fim, né, entre aspas, tá causando coisas nesse relacionamento porque ela acha que casamentos vão acabar de qualquer forma. Pra ela não ser a pessoa que vai levar o pé na bunda, talvez ela seja a causadora disso, né? Uma cena muito fofa desse episódio é quando a Chloe vai na cozinha e abraça o Ed, e eles meio que se abraçam e choram e tal. Ela é uma cena que não tem diálogo, mas ela diz muita coisa. De novo, as crianças percebem o que tá rolando com os pais, e ela só quis lá dar um abraço, um carinho nele, eu achei muito fofo isso. Outra cena lá do comecinho do episódio é quando o Ed e o Nathan se encontram ali no parque, correndo, né, fazendo exercício. E o Nathan tá inconformado que o Ed não gosta dele e ele não consegue conviver com isso. Isso é muito engraçado, porque vários episódios atrás o Ed tá super conformado que eles não se gostam, ele não tá nem aí com isso, mas o Nathan fica provocando. O Nathan vai, mexe na peruca dele, o Nathan vai no café pedir dica pra ele, tipo, cara, o que você quer? Por que você fica em volta do Ed, né? Tem algum mistério ali, talvez essa coisa dele conseguir ficar com a Madeleine, coisa que o Nathan não conseguiu, né? E no finzinho do episódio, o Ed encontra a Tori num barzinho e ela tá dando em cima dele com aquele peitão, né, que ela fez cirurgia, então ela tá toda orgulhosa. E ela tá dando em cima dele, que eu acho que já era interessante dessa coisa de vou me vingar, né? Mas o mais chocante dessa cena é que o marido estava lá atrás, o Joseph estava fora de foco, e aí tem alguma coisa que acontece, pá! O Joseph tá lá observando tudo. O que vocês entenderam dessa cena? Eu não sei se é um tipo de vingança
ativa que a pessoa tem que ver, tipo, você me traiu, agora você vai me ver aqui te traindo também. Não sei que tipo de acordo que eles fizeram pra continuar juntos, mas que tem coisa estranha aí, tem. Vamos falar agora da Renata, gente. Laura Dern, perfeita, sem defeitos. Cada semana que passa, eu amo mais ela. E eu amo os looks dela. Essa semana ela tava com 2 looks muito legais. Aquele terninho meio azul. E na cena com a Mabella também, com uma blusa que tinha uns fiapos, assim, sério, os looks dela estão muito legais. Bom, essa semana ela descobriu que a revista não vai mais colocar ela no top Mulheres no Poder, maravilhosa, fodásticas, e isso machuca muito ela, como ela disse pro Gordon. E não vai acontecer por causa de você, né? Por causa da sua irresponsabilidade. E eu também acho icônico quando ela fala, nós mulheres tínhamos que estar unidas, não sei o que, e aquelas vagabundas estão me esfaqueando pelas costas. Você quer ser feminista, nós temos que nos unir, mas na primeira oportunidade xinga as amiguinhas, né? Outra coisa legal é que ela tá tentando ajudar a Celeste ativamente, né? Não só chamando ela pra conversar, resolvendo as coisas da advogada, inclusive indo falar com a Mary Louise, né? Tentando, de alguma forma, mudar a cabeça dela. E o tapa na cara que ela leva da Mary Louise, não físico como a Mary Louise já levou anteriormente, mas falar sobre... Ué, você não quis tanto ter dinheiro, você não quis trabalhar fora de casa, que você nem teve tempo pra sua filha. E agora você perdeu tudo isso num piscar de olhos. Não foi exatamente o que a Mary Louise quis dizer, mas provavelmente foi isso que a Renata entendeu. Tanto que depois ela fica querendo passar um tempo com a Mabella, nadar na piscina, não sei o quê. O que mostra também um pouco da irresponsabilidade da Renata, né? Ela tem que passar o dia com a Mabella justamente no dia de aula, né? No dia que ela tinha escola, enfim. Por outro lado, olha como a Mary Louise é manipuladora, né? A Renata chamou ela ali pra falar de outra coisa e a Mary Louise já, ó... E a Mary Louise julgando a vida da colega, né? Sem nem saber a respeito, como ela mesma diz... Eu nem te conheço. E eu gosto muito que Big Little Lies traz esse tema das mães que trabalham fora, porque isso realmente é uma culpa pra muitas mães, acho que se não pra todas, né? Você ter um filho e você ter que deixar ele com outra pessoa pra você poder prover pra ele. Outra coisa interessante de todas as cenas da Renata é que o Gordon não faz nada. O Gordon só fica ali ao redor, só fica bebendo, ele tava ali pegando um vinho, escolhendo um vinho dessa vez, e quando a Renata tá brincando com a Mabella, ele fica lá olhando. Então assim... Gordon, o que tá acontecendo? Por que você não age? Será que ele tá realmente passando por um processo de depressão, alguma coisa um pouco mais grave que a gente não tá vendo? Talvez porque a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista da Renata. E nessa parte da cena da piscina também é interessante que quando ela tá conversando com a Mabella também percebe o que tá acontecendo pros pais. Ah, porque a gente tá falido? Né? A Renata achando que tá super escondendo e a filha dela tá sabendo de tudo, como sempre. E aí ela fala, nem tudo é sobre dinheiro, quer dizer... É tudo sobre dinheiro, mas nem sempre é. Que me lembrou um pouco a frase que a Celeste falou também sobre família, né? Família é tudo. Nem sempre é tudo, mas às vezes é tudo também. Então essa coisa do que cada uma valoriza, né? A Renata, obviamente, valoriza muito as possessões, né? O dinheiro dela. E aí a gente tem uma briga na escola entre um menino super bully, né? Que você vê na cena que ele tá querendo caçar confusão. Ele chega lá e fica em cima, né? Fica querendo tirar uma onda, querendo brigar por qualquer motivo. E aí os gêmeos vêm defender o Zig e causa toda aquela confusão. O menino foi parar no hospital pra levar ponto. Mas o que é mais pesado de tudo isso é que o menino falou pro Zig que o pai dele era um estuprador. Consequentemente, né, os pais dos gêmeos. Então assim... Imagina o psicológico dessas 3 crianças, né? Como que deve ser você saber isso do seu pai? E aí você, como mãe, que horas você conta isso pro seu filho? Você conta isso pro seu filho? Você omite? Você mente? E aí Celeste tá lá tentando falar com os gêmeos, né? Sobre violência. E o menino chama ela de vagabunda, pra não falar outra coisa, né? Pi! E eu achei interessante como a Celeste explica pros gêmeos por que a avó tá fazendo isso, né? Mas o mais interessante de todas essas conversas que ela tem com os gêmeos é que os gêmeos acham que eles têm que proteger ela. E eles se oferecem pra fazer o quê? Pra mentir. De novo lá, a mentira sempre rondando todo mundo. Em outro momento, quando ela e a Jane estão olhando os meninos brincarem com o Corey, ela fala 2 vezes como os filhos dela sentem falta desse tipo de brincadeira, né? Ou talvez essa coisa de ter uma figura masculina na vida deles, né? E aí tem toda aquela reunião dos advogados, né? Eles vão até a juíza resolver essa coisa da guarda dos gêmeos. E aí já é jogado ali na roda que a Celeste deveria fazer um tratamento pra álcool, drogas e
lidar com a raiva, né? O anger management, né? Tem até um filme do Adam Sandler com o Jack Nicholson que fala desse tipo de terapia pra raiva e tal. E o que eu achei mais interessante de todas essas conversas com os advogados é que o advogado da Mary Louise propõe que as crianças fiquem durante a semana com a Celeste e só o fim de semana com a Mary Louise. E a Mary Louise topou isso. E já a Celeste não quer topar nem tirar 2 dias da vida dela, os filhos dela. Porque ela tá com muita raiva dessa situação, óbvio. Mas você veja, se a Mary Louise realmente estava tão preocupada com os meninos ficarem com ela, não faz sentido ela aceitar ficar só 2 dias da semana com eles? Faz? Não sei se pra vocês faz. Por outro lado, será que ela realmente só quer o bem dos garotos? Será que ela realmente só quer tá mais presente, mais de olho? Mas pra isso ela não precisava pedir a guarda deles, ela podia continuar do jeito que tava, porque do jeito que tava ela tava cuidando deles vários dias durante a semana. Por outro terceiro lado, um triângulo, imagina se você pensa que a sua nora matou seu filho, de alguma forma. Eu não ia querer meus netos com essa mulher também. Então, assim, a gente também tem que entender o lado da Mary Louise. E aí fica aquela coisa de que eles vão discutir a morte do marido da Celeste, a morte do Perry, nesse julgamento, se houver. E aí ela tem que chamar as amigas pra falar, olha, talvez aconteça isso, a gente precisa lidar com isso de alguma forma. E a Madeleine sempre lá, vamos nos manter unidas, ou seja, insistir na mentira, vamos continuar mentindo. Só que a Renata e a Celeste, que entendem de leis, né, e de advocacia, digamos, elas falam, cara, isso é perjúrio. Quando você mente no tribunal, é muito mais pesado e isso pode te dar problemas muito mais graves. E a primeira que já fica com medo ali, quem? A Bonnie, né? Porque a Bonnie realmente foi a responsável. Mas elas estão mentindo sobre isso há tanto tempo que as outras com certeza também teriam algum tipo de pena, né? Entre aspas, alguma consequência, né, de testemunhar e acobertar tudo isso. Vocês que são advogados e entendem de leis e tudo mais, coloquem aí nos comentários se é por aí mesmo. Outra coisa que eu achei interessante nesse episódio é que a Celeste não confia na advogada dela. O tempo inteiro ela tá questionando as atitudes. E eu não sei se isso tá dando a entender que a Celeste vai ser sua própria advogada ou se realmente é uma coisa de casa de ferreiro, espeta de pau. Então quando você vai advogar pros outros, você é ótima. Mas quando é pra você, você não consegue, né, realmente lidar com tudo aquilo. Se por acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você receber as notificações conforme você quiser, receber todas ou receber algumas. E também ativa as notificações no seu celular pro YouTube ficar liberado de te mandar os avisos, beleza? Agora vamos falar da Jane, que no começo do episódio tem um pesadelo de novo com a morte do Perry. Eu acho que talvez a única que não tenha mostrado tendo um pesadelo com isso é a Renata, que não tá nem aí. A Renata tá preocupada com a falência dela. E mais tarde a gente vê a Jane tentando transar com o Corey, né? Como ela já disse em um episódio anterior, ela tava muito preocupada se algum dia ela ia conseguir, né, fazer sexo ou ser sexual de novo. E aqui nesse episódio ela começa bem e depois ela parece que quer forçar que isso acabe logo, sabe? Ela quer passar essa barreira, né? E às vezes as coisas não acontecem assim, não é a melhor forma. E o Corey fica lá, parece super legal com ela, né? Ele fala, tem certeza, fica ali apoiando ela. E depois ela questiona a Celeste como que ela conseguia continuar gostando de sexo, mesmo depois de toda a violência do Perry, né? Ela tá julgando o relacionamento da amiga, que, cara, por mais que ela tenha passado por um estupro, ela não passou por um relacionamento abusivo como o da Celeste. E no caso da Celeste, um relacionamento muito específico, que a violência acabava se tornando sexo também. Então é muito difícil pra Jane entender isso. E eu acho que a Celeste ficou muito incomodada com essa fala dela. Ela olha assim. E depois a Jane tem que lidar com o Zig com medo de ficar como o pai dele, né? E ela fala que ele vai ser amável, adorável, engraçado e ótimo. E é isso que eu tava falando do psicológico dessas crianças, né? Como deve ficar ao saber esse histórico aí do seu pai. E por último, a Bonnie, que, gente, Zoe Kravitz está arrasando nessa temporada. Eu gosto muito que eles abriram esse espaço pra essa personagem, que é super interessante. No começo do episódio ela tá correndo e vendo várias coisas, se sentindo perseguida, mas reparem que ela tava correndo no mudo. Não tinha trilha, não tinha o barulho da floresta, não tinha barulho de nada. Eu imagino que isso talvez tenha alguma coisa de, tipo, ela tá só aqui na mente dela, ela não tá conseguindo, sabe, sair disso da mente dela. O que cada vez mais eu acho que realmente esse suicídio pode ser que aconteça. E aqui nesse episódio, ela encosta na mãe dela e ela vê umas bolhas, então dá a entender que ela sentiu o que a mãe dela viu, né? O que ela viu que a mãe dela tinha visto do próprio afogamento dela. E em algum outro episódio, a mãe dela tinha comentado que a Bonnie também tem essas questões, também é sensitiva, e toda essa questão dela com o pai dela, que no começo do episódio tem uma cena bem bonita que o pai dela senta, depois que o Nathan e a Sky saem, o pai dela senta, aí ela fica olhando, aí eles ficam se olhando, e aí fica um silêncio ali,
que tá sendo construída essa tensão, né? E aí na primeira oportunidade que ela tem, ela joga isso na cara do pai dela, agora que a mãe tá nessa situação. Talvez seja um bom momento pra eles conversarem sobre esse passado. O que dá a entender é que a mãe dela era alcoólatra, né? Como ela disse na outra cena lá do vinho, do jantar. E parece que nesse momento de vida dela, ela era muito agressiva com a Bonnie, né? Mostra ela brigando, ficando um machucado. Então ela sente muito ressentimento do pai não tê-la protegido. E talvez aí um dos grandes momentos desse episódio, que virou o título, né? Que é Me Mate, a mãe da Bonnie pedindo pra morrer, porque ela não tá aguentando viver daquele jeito, que provavelmente ela vai sofrer as consequências, né, do derrame que ela teve, e ela não teria uma vida como antes, então ela prefere morrer. Então isso tudo pra Bonnie é muito, muito pesado lidar com isso, tanto que mais pro fim do episódio a Bonnie vai na delegacia, parece que ela tá destinada a chegar lá e contar a verdade, né, ela chega assim mal, e por isso que eu falo, a Zoe Kravitz tá sensa, e ela chega assim mal, e aí quando ela olha, o Corey está saindo da delegacia. Oi? Eu fiquei... Quê? Sim, já tinha uma teoria rolando que o Corey talvez não fosse tão bonzinho ou qualquer coisa assim. Mas eu nunca imaginei que o Corey era um espião da polícia. Pode ser que ele não seja um espião, pode ser que ele estava sendo só interrogado. Mas a atitude, a cara dele quando ele saiu ali da delegacia não era uma cara de... Nossa, né, acabei de ser interrogado, que situação chata. Ele tava saindo assim, ó... casual, vida que segue, né? Então pra mim deu muito a entender que ele era espião. Coloquem nos comentários o que vocês entenderam disso. Dessa pequena cena tem várias questões. A Bonnie ia contar a verdade, então ela ia trair as amigas, ela não avisou ninguém, ela ia lá contar a verdade. 2, se ele realmente é um espião, ele já sabe coisas que não sabemos se a polícia sabia. Por exemplo, que o Perry estuprou a Jane. 3, toda essa montagem dessa cena intercala com cenas da Mary Louise com uma cara estranha, olhando a foto, meio chorando, e depois olhando pro apartamento da Jane. Então não sei se eles quiseram dar a entender que a Mary Louise está envolvida de alguma forma nisso. Talvez ideia da Mary Louise colocar um espião, talvez ela saiba que esse espião está lá, ou talvez seja só uma montagem paralela e ela não tem nada a ver com isso. E número 4, será que o Corey viu a Bonnie? Porque no último segundo, assim, parece que ele viu alguma coisa. E aí, se eles se viram, aí a confusão no episódio seguinte vai ser louca. Porque quando a Jane souber que ele tava falando com a polícia ou que ele era um espião, pode ser que ele minta. Pode ser que ele fale, não, a polícia me chamou lá, eu falei umas coisas e fui embora. E na verdade ele continua sendo um espião. Sem contar que nesse mesmo episódio o Zig perguntou pra Jane, você gosta do Corey, mãe? Aí ela, sim, gosto. E aí, no final, esse traidor vai lá falar com a polícia, né? Eu acho que o Corey não sabe muita coisa, mas, né, ele já sabe pequenas coisas que podem ajudar a polícia aí. Coloquem aí nos comentários se vocês curtiram esse episódio, qual foi sua cena favorita, se vocês ficaram chocados com o final como eu. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, que isso me ajuda muito. Também dá um like aí se puder. E um beijo. Tchau.